Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, cujo nome anterior era Quero é Medicina. Resolvi mudar o nome para expandir, não ficar somente medicina, mas eu posso ajudar pessoas de qualquer curso, caso você queira curso de engenharia, psicologia, não tem problema nenhum, não se sinta acanhado. Aqui a dica é para todos. Aproveito também para falar sobre o meu perfil do Instagram, que antes também era Quero é Medicina, e agora é italo.gabaritavest. Já convido que após você assistir esse vídeo aqui, você vá lá no Instagram e siga-me também. Agora vamos ao tema principal desse vídeo, que é o seguinte: as 4 melhores dicas para você melhorar em matemática no Enem. Resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo que muitos alunos têm dificuldade com matemática. Inclusive, eu era um desses alunos que tinha dificuldade. Eu não conseguia fazer a maior parte das questões, sempre era uma barreira para mim. Só que eu adotei algumas medidas que foram de suma importância para que eu conseguisse reverter esse ponto fraco. Resolvi trazer essas medidas, essas soluções aqui para você. Dicas diretas, simples, para que você consiga reverter o seu ponto fraco em matemática. Dessa forma, com as minhas dicas, você vai aprender competências de prova, que são ficar mais rápido, melhorar o seu raciocínio lógico e a sua interpretação de questões. Por isso, já convido que você siga esse canal se você ainda não segue e deixe o seu like para que eu traga cada vez mais conteúdos para você. Então vamos para a dica número 1, que é a seguinte: faça questões de matemática todos os dias. Mas por que isso? Porque, primeiro, matemática, é claro que ela tem a teoria, mas chega um ponto em que você, após assistir a aula, precisa necessariamente praticar bastante. E quando você traz essa prática diária, todos os dias, ter um contato com a matemática, com cálculos, você melhora muito a sua forma de raciocinar. Você começa a entender as questões, entender os padrões de cada questão. E essa dica, apesar de ser muito simples, ela é extremamente eficiente. Ela funcionou para mim. Eu mesmo consegui melhorar muito a forma que eu enxergava a matemática, consegui ficar mais rápido. No meu último Enem, eu acertei 36 questões e 41 de natureza. E se eu não tivesse essa base de matemática, velocidade, resistência, que eu adquiri ao fazer questões todos os dias, com certeza eu não teria conseguido tantos acertos. Principalmente em natureza, que foi de suma importância para que na última hora de prova eu conseguisse fazer questões de cálculo de natureza. Além disso, muitos dos meus seguidores do Instagram, além dos meus alunos da minha comunidade Gabaritavest, já comprovaram que, ao fazer questões de matemática todos os dias, eles aumentaram a quantidade de acertos nos simulados e, além disso, começaram a ter menor dificuldade, começaram a entender mais os assuntos de matemática. E atrelada a essa dica 1, agora eu vou falar para você a dica número 2, que é sempre corrigir os seus erros. Então não basta você fazer as questões por fazer. Sempre que houver dúvidas, sempre que você errar a questão, você deve fazer a correção de erros. Se foi de algum assunto, por exemplo, que você já tenha estudado, quem sabe seja interessante fazer uma lista somente desse assunto para que você se fortaleça nele. Às vezes só faltava um detalhe de um assunto e ao fazer essas questões, ao ter esse contato com a prática, você começa a detectar esse erro e você vai refazer essas questões que você errar de forma que o seu conhecimento fique consolidado. Então por isso, sempre marque as questões que você errar, para que você possa fazer depois também. Uma forma muito interessante de corrigir os seus erros, principalmente em exatas, que no caso aqui estou falando de matemática, é assistir a uma videoaula de correção dessa questão que você errou. Dessa forma você vai ter contato com, quem sabe, outra forma de resolver a questão. E isso ajuda a expandir a quantidade de ferramentas a seu favor para que você leve para o Enem. Em resumo, sempre corrija os seus erros, para que você reverta seus pontos fracos e fique cada vez melhor na matemática. A terceira dica é a seguinte: volte à matemática básica se for preciso. Mas por que isso? Primeiro, por causa da importância da matemática básica para que você avance para assuntos intermediários e avançados. Além disso, no Enem, essa matemática básica vai ser muito importante para que você acerte as questões mais fáceis. E como você já deve saber, o TRI prioriza que o aluno acerte as questões fáceis primeiro. Não faz sentido você acertar questões difíceis, intermediárias e errar as fáceis. Caso isso aconteça, você vai ser punido pelo TRI. E justamente por isso, se você não tiver ainda uma base muito boa de matemática, vale muito voltar a essa base, para que você garanta as questões fáceis e consiga mais pontos no Enem. E vale lembrar, se você quer se fortalecer em algum assunto da matemática básica,
não basta assistir aulas, você tem que praticar por muitas questões desse assunto. E quando você faz essa prática, faz uma lista de questões só desse assunto, você vai aprendendo os macetes, vai aprendendo a forma que as questões normalmente cobram, que as bancas cobram esse assunto. E principalmente, ao fazer as questões do Enem desse assunto, você vai se fortalecer cada vez mais na prova do Enem. Então vamos a um exemplo, supondo que você ainda não tenha dominado o assunto logaritmo e também não tenha dominado a matemática básica. Você não tem que ficar agora quebrando cabeça com o logaritmo, você tem que ir para a matemática básica, é muito mais importante. A matemática básica vai te ajudar muito em diversas questões do Enem. As questões mais valiosas você vai conseguir acertar, pode ter certeza. E a quarta dica, na verdade, é um conjunto de dicas que te ajudarão a interpretar melhor as questões de matemática, que são as seguintes. Comece a ler as questões de matemática pelo enunciado e pelas alternativas, porque assim você já vai notar se vai ser preciso, por exemplo, desenvolver os cálculos ou não, conforme as alternativas. E você já vai fazer uma leitura do texto principal direcionado conforme o que você já leu. Além disso, enquanto você faz essa leitura do texto da questão, marque os dados e as palavras mais importantes, para que você consiga identificar rapidamente quais dados você vai utilizar. E além de marcar esses dados e informações importantes, você deve organizá-los perto da sua questão, para que você consiga ter uma visão melhor do que você vai fazer, qual caminho você vai adotar. Então, por que isso é importante? Porque o Enem costuma trazer muitos dados em cada questão, mesmo nas questões fáceis. E se você, por acaso, se confundir nesses dados ou na interpretação, você corre o risco de perder essa questão fácil. Então imagina você ter todo o trabalho, gastar o seu tempo lendo e calcular de maneira errada alguma coisa. Então você não pode perder tempo. Organizar os dados é uma forma estratégica para que você diminua a possibilidade de erro. Então chegamos ao fim desse vídeo, espero que você tenha gostado. Essas dicas, apesar de serem simples, são muito importantes para que você melhore a sua forma de estudar e também fazer a prova de matemática. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, assim você vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos para você. Comenta aqui embaixo para eu saber qual dica desse vídeo foi mais útil para você. Siga-me também no Instagram, italo.gabaritavest, lá eu dou dicas diárias de como estudar para o Enem. Além disso, se você quer aprender detalhes das minhas técnicas de estudo e ter mentorias semanais comigo, acesse o link abaixo que eu vou deixar o link da minha comunidade Gabaritavest. E se você quiser correções super detalhadas de redações do Enem, correções em vídeo de 10, 20 minutos em que eu explico todos os detalhes para você, acesse também o meu site para que você faça parte da Red Pill Redação na Prática, que é o meu curso de redação por correções. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.